Ok. Mais uma vez gravando, uma boa tarde ou bom dia, né? Dependendo do fuso horário e se almoçaram ou não. Então, vamos hoje continuar, né, nossa discussão desse... Opa! Temos um fundo musical. Vamos continuar nossa discussão do segundo bloco, né? Então, semana passada a gente fez bastante conta, né? Trabalhou aí com cálculos estequiométricos. Eu não costumo trabalhar com gabarito, porque eu gosto que vocês interajam, né? Para discutir aqui que resultados vocês chegaram, se chegaram no mesmo, que caminho vocês foram. Mas eu sempre ressalto que estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, quantas forem, né? Então, me mandem ou por e-mail, né? Ou me peçam no final da aula aí como que a gente pode conversar. Às vezes não dá tempo na aula, né? Então por e-mail às vezes é mais fácil, né? Vocês mandam lá ou a foto ou descrito o que vocês fizeram e aí a gente vai conversando, tá bom? Beleza? Então tá ótimo. Tá? Mas qualquer coisa me interrompam aí, vão colocando as dúvidas de vocês. Bom, semana passada a gente fez cálculos gerais, né? Então nós fizemos balanceamento, falamos sobre estequiometria e fizemos alguns cálculos e eu falei para vocês que algumas das contas, né, algumas das relações que a gente ia fazer ficariam para essa aula, porque fazem link com alguns dos temas que a gente vai abordar na aula de hoje, tá? Então, hoje a gente vai especificar um pouco sobre a questão das soluções. Então, vocês já devem ter trabalhado com soluções no laboratório, quem já está fazendo, né, aula experimental, mas né, nem todo mundo está fazendo e também, às vezes, na aula experimental não dá tempo de ver os princípios das soluções. Vocês preparam, estudam, né, o que vocês estão fazendo, mas não dá para aprofundar. Que essa é a função da disciplina teórica, né? Trabalhar um pouco dos fundamentos aí envolvidos nesses conceitos, tá? Então, antes de mais nada, a gente vai começar com as definições talvez mais iniciais ou mais básicas, digamos assim, para a gente partir para ver quem são os nossos objetos de estudo da aula de hoje, tá? Então, quando a gente fala em soluções, é importante que a gente destaque que há uma definição importante, né? Aqui, opa, agora riscou tudo. Uma definição importante para a gente poder entender como que se diferencia um sistema de outro dentro desse conceito de soluções, tá? Então, é muito comum a gente simplesmente generalizar, falar que uma solução é uma mistura, tá? Tudo bem, é uma mistura. Mas agora, se a gente observar, nem toda mistura vai se enquadrar como solução, tá? Porque aí a gente vai ter algumas definições ali no meio do caminho que são peculiares, né? Que têm suas particularidades. Então, para que a solução seja chamada de, para que a mistura seja chamada de solução, a gente vai chamar ela de mistura homogênea, tá? Se ela é uma mistura homogênea, significa então que a gente tem um sistema, e aí esse é um nome importante, né? Com uma fase. O que quer dizer um sistema com uma fase? Sistema que eu vou observar e eu não tenho como diferenciar um componente do outro. Talvez eu teria como diferenciar no nível atômico molecular, mas claro, a gente é nesse nível mesmo que a gente considera. Nesse nível está tendo interação, então a gente não tem como diferenciar por nenhuma técnica aí visual, né? Então a gente vai considerar que ele é um sistema homogêneo, então a gente considera que é um sistema de uma fase, tá? Um outro sistema, e aí por isso que eu digo para vocês, existem alguns nomes que não vão cair bem para definição de soluções, é um sistema com duas ou mais fases. E aí quando a gente tem um sistema com duas mais fases, né, a primeira coisa a gente está acostumado a chamar ele pelo nome que talvez vocês já conheçam, né, que é o nosso sistema heterogêneo, tá? Agora, é importante destacar que o sistema heterogêneo não é uma mistura, tá? Por quê? Porque os componentes não estão misturados, né? Então, duas ou mais fases, e aí, geralmente, né, dois ou mais componentes. Tá?
Geralmente por quê? Porque a gente pode estar falando só de estado físico, né? Diferenciação de estado físico, mas não é a nossa intenção. A gente está falando de componentes diferentes. Então, não é uma mistura, tá? Agora, para ser mistura, a gente tem que ter esses componentes que não são separáveis, né? A gente não consegue distinguir quem são esses componentes aí da fase. Agora, importante é, tá, então se o sistema de uma fase é um sistema que caracteriza uma mistura homogênea, por que que nem toda mistura é uma solução? Por que que toda, né, eu coloquei agora para vocês que pode ser outra coisa? Porque a gente tem um sistema intermediário aqui, né? Então vamos colocar na ordem. Homogêneo, heterogêneo, e a gente tem no meio, né, nesse meio de caminho, uma possibilidade de alguma coisa que a olho nu não é separável, mas também, se eu conseguir ampliar até certo ponto, eu consigo ver as diferentes fases, tá? Mas ele não é um sistema considerado heterogêneo, porque no primeiro momento ele parece ser alguma coisa só. Alguém sabe quem é? Ou como chama? Qual é o tipo de sistema aqui? Saber vocês sabem, talvez vocês não recordem o nome. São sistemas coloidais, tá? Ou coloides. O que é coloide? Maionese, espumas, neblina, fumaça, né? Dependendo do tamanho das partículas, tudo isso é coloide, tá? O que é coloide? Eu não detecto, num olhar mais amplo, a separação de fases. Se eu conseguir ampliar até uma faixa de tamanho, eu consigo diferenciar o tamanho das partículas, mas ao mesmo tempo ela não se enquadra nem como sistema homogêneo, nem como sistema heterogêneo, tá? Então, a gente tem esses três sistemas coloidais, se estuda geralmente para fármacos, alimentos, né? Muito comum ver isso para, né, dispersão, sistema de dispersão, emulsão, né? Tem vários outros. E a gente tem, então, o nosso objeto de estudo de hoje, né? São as soluções. Isso, exatamente, Petkovic, PET, né? Como disse até o semestre passado, até o ano passado que preferia ser chamado. Então, isso mesmo, tá? É o leite, né? O leite é uma mistura de água e gordura, né? Que tem um teor, né? E dentro desse teor aí a gente não consegue discernir, mas a gente conseguiria, né? Ou consegue se ampliar bem, ver a separação dessas fases. Inclusive a gente consegue separar, né? Se a gente coloca o leite em meio ácido, a gente faz o que chama de coalhar, né? Que é agrupar as proteínas, né? E aí a gente tem aquele sólido ali que pode dar origem a queijos, derivados de queijo e tudo mais, tá? Então, tem esses sistemas que são sistemas coloidais, ok? Então, nossos sistemas de hoje, que são as soluções, são os sistemas homogêneos de apenas uma fase, tá? A gente vai trabalhar com algumas propriedades gerais e talvez vocês já tenham feito no laboratório. Então, qualquer coisa que eu venha falar e vocês já conheçam, coloquem aqui para mim porque é mais fácil, né? Aí a gente faz referência aí a algumas aulas experimentais que vocês já tiveram, tá? Então, quais são os nomes importantes para os nossos sistemas, né, para as nossas soluções? Oi, alguém ia falar alguma coisa? Não? Quais são as nossos nomes importantes aqui? Soluto, tá? Para quem não está conseguindo ver aí porque está muito pequeno, soluto, e solvente. O que diferencia um soluto de um solvente? Qual composto nessa mistura que eu vou fazer para fazer a solução? Se eu estiver falando de um sistema de emulsão, eu poderia ter disperso e dispersante, Paula. Mas existe uma definição para o próprio soluto e solvente
que vão diferenciar um do outro, né? E é um ponto bem direto, né? Assim, por exemplo, eu pego lá água e sal de cozinha. Por que que a água é o meu solvente e o sal de cozinha é o meu soluto? Sempre a água vai ser o meu solvente e o sal de cozinha vai ser o meu soluto? Exatamente, Elvira, é isso mesmo, tá? Soluto e solvente se diferenciam pela quantidade, simplesmente isso, tá? Quem está em maior quantidade, né, é o solvente. Ok? Por isso que a gente fala água e sal de cozinha. Então, se eu tiver mais sal de cozinha que água, o sal de cozinha se tornaria meu soluto. Sim, se houvesse a formação de uma solução. Mas não tem como, porque eu não consigo, né, formar um sistema homogêneo. Vai continuar o sólido lá. Então, não dá para fazer. Mas se houvesse como, sim. Se eu puder usar HCl, NaOH e um bifitalato com exemplo. Ah, beleza, tá. Eu vou fazer um exemplo ali para vocês com hidróxido de sódio. O bifitalato, na verdade, ele é usado como padrão, né, para a gente fazer uma titulação. Então, não cabe muito na nossa discussão de soluções, tá? Bifitalato, ele é para a gente saber a concentração exata, né, de um. Então, ele é um padrão primário, porque ele tem uma estabilidade bastante grande. Né? Então, a gente geralmente faz a solução, não sei se foi essa sequência, mas a gente faz solução de hidróxido de sódio, padroniza com bifitalato, titulação, e depois padroniza o HCl, né? Beleza, isso aí, tá? Então, mas de qualquer forma, né? As soluções de hidróxido de sódio e HCl, vocês já prepararam pelo jeito, dá para usar alguns exemplos sim, tá? Bom, e quais são os tipos, então, né, de solução que a gente tem? Vai depender das fases de solvente e fases de soluto. Por exemplo, né, vamos pegar algumas delas. Se o meu soluto é um gás e o meu solvente também é um gás, eu vou ter uma solução que é gasosa, não tem uma fase líquida nem uma fase sólida. Dá um exemplo para mim de uma solução gasosa. CO2 na verdade, é uma molécula, né? O ar, né? O ar é a composição do ar. Então, ar tem uma mistura, né? Inclusive, né, de CO2. O que mais? CO2 com oxigênio, com argônio, com hidrogênio. E aí, né, a gente tem o menor quantidade dissolvido no de maior quantidade. Mas não dá para diferenciar, tá? Então, o ar é uma solução gasosa, ok? Aí tem alguns outros, né, exemplos aqui, eu não vou exemplificar todos eles, mas vocês acham com bastante facilidade, né, outros tipos de solução. Por exemplo, né, você fala gás líquido, tem ali a água gaseificada ou refrigerante, né, então que é o CO2 solubilizado no líquido. E aí, por diferença de pressão, eu consigo, né, liberar esse CO2 até uma certa quantidade, eu consigo fazer com que esse CO2 fique concentrado lá dentro por um aumento de pressão, né, eu posso fazer essas variações. E uma solução sólida, né, onde eu tenho um sólido como soluto e um sólido como solvente, pode ser, por exemplo, o quê? As com solvente líquido são mais clássicas, né? Daí fica mais fácil da gente entender algumas. Mas o que poderia ser uma solução sólida? Isso mesmo. Né, o bronze como um exemplo, né? É bem um exemplo bem usual, bem comum de se encontrar. Né? E, em geral, a gente pode falar então que as ligas, né? As ligas metálicas. Por exemplo, o aço,
né? O aço, o que é? Uma mistura de quantidades de carbono em ferro, né? Então, ferro em grande quantidade lá e pequenas quantidades de carbono, ou pequenas quantidades de algum outro metal, tungstênio, né? Enfim, o que a gente quiser considerar lá dos nossos sólidos que estão misturados, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse conceito de solução, mas vai entender, no primeiro momento, como é que isso ocorre espontaneamente, ou seja, como é que essa mistura efetivamente existe, tá? Então, para a gente trabalhar com a espontaneidade das misturas, a gente vai tentar entender isso no nível molecular. E para entender isso no nível molecular, a gente vai tentar representar isso, né, na forma de desenhos, para ver o que efetivamente acontece. Então, imagina que eu tenho lá separado, né, uma composição exclusivamente de O2 e uma composição exclusivamente de argônio, tá? Quando eu tenho essas composições aqui, é importante destacar que são O2 puro e argônio puro. Tá? Vou deixar isso aqui, ó. É argônio, tá? Não é ar atmosférico. Geralmente, para se especificar, a gente coloca ar atmosférico e argônio, né, para AR, que é a simbologia, para não confundir quando a gente representa. O que está querendo dizer aqui para nós? Que quando eles estão puros, não é uma solução, tá? Então, o primeiro ponto a se observar é que então, aqui cabe uma discussão que vocês já viram, que líquido é diferente de aquoso, tá? Uma substância líquida é uma coisa, uma substância aquosa quer dizer que ela está misturada com água. Então, aquoso, que é este aqui, significa em solução aquosa, solução de água, né? Solução com água, tá? Beleza. Quando eu tenho essas duas substâncias, então eu tenho oxigênio e argônio, se eu tiro a divisão que existe entre eles, né? Então vamos imaginar aqui que eu pego essa divisória e tiro, né? Então essa divisória que separava por cada um dos reagentes puros, cada um dos moléculas ou reagentes, como queira chamar, puros, a gente tem espontaneamente essa mistura. Por que espontaneamente? Porque eu não preciso forçar nada, porque existe um fator, e aí esse fator a gente vai ver um pouquinho lá para frente, né? Então guardem apenas a nomenclatura, que é um fator chamado de entrópico, tá? Então, espontaneidade pode ter relação, dentre outros fatores, claro, com entropia. Tem energia de Gibbs, tem a própria entalpia, né, nos dá algumas informações, mas o que é entropia? Entropia é a desordem do sistema, tá? Então, qual que é a tendência? Quanto mais desorganizado... Oi? Não? Quanto mais desorganizado o sistema, mais tende a ser espontâneo. Quer dizer, ele estava organizado, todas as moléculas separadas. Quando eu me juntei, a tendência delas não é continuar separadas, é se misturar. E aí a gente vai ver algumas justificativas de tudo isso quando a gente for falar de termoquímica, tá? E aí a gente vai entrar nos fatores de entropia, né, para justificar isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que muitas coisas das soluções vão se justificar por fatores de entropia. Quando eu tiver um sólido, né, colocado num solvente, na água aqui para nós geralmente, a gente vai conseguir separar esse sólido para que a água se junte com cada um deles. Então, para que a água solubilize esse sólido, tá? Então, a gente vai observar que essa espontaneidade aqui, ela vai justificar a formação das soluções. Certo? Então é isso que a gente vai tentar ver, tá? É isso que a gente vai tentar compreender. Para que a gente entenda isso, eu vou fazer um breve apanhado. E aí, de novo, né, gente? Isso aqui seria, se a gente quisesse detalhar tudo isso aqui, nós poderíamos tranquilamente usar umas 2 aulas aí sobre forças intermoleculares. Mas vocês vão ter isso em química orgânica.
Então, eu fico tranquilo de só apresentar para vocês as forças intermoleculares, falar um pouquinho sobre elas, que vocês vão usar muito, na verdade, para preparar soluções orgânicas, né, para entender as propriedades dos compostos. Então, nesse ponto, não se preocupem se alguma coisa ficar em aberto, mas é bom que a gente já entenda, tá? Primeira coisa é, se são forças intermoleculares, são forças entre moléculas, tá? Se fosse dentro da própria molécula, seria intramolecular. Então, são forças intermoleculares. Dessas forças, a gente vai entender nas soluções, mas vamos entender elas um pouco aqui, né? Fora, para ver o que acontece. Primeira força que existe aqui são as forças de dispersão, tá? E elas estão associadas, né? E aí a gente não vai entrar nesses detalhamentos, aos momentos, né? De forças de Van der Waals, forças de London, e aí o Van der Waals é mais amplo, o London é mais restrito, mas está tudo uma dentro da outra. E um dos nomes comuns também que existe para essas forças de dispersão aqui é o que a gente chama de dipolo momentâneo. Por quê? Porque aqui, nessas forças de dispersão, o que a gente tem é o seguinte, né? Vamos colocar aqui para dispersão. A gente tem átomos, né? Então lembrar sempre que todas essas forças são entre átomos para que seja entre moléculas, átomos com pequena diferença de eletronegatividade. O que eu quero dizer com isso? O que é a eletronegatividade? Vamos recordar? Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem em atrair os elétrons para si. Quanto maior essa diferença, lembra lá? Mais fácil ele traz os elétrons para si e vai gerar uma diferença de polaridade, né? Então ele vai gerar uma densidade de carga. O que é densidade de carga? Um lado vai ficar com menos chance de ter os elétrons próximo, então vai ficar com uma densidade de carga positiva, o outro lado vai ficar com uma densidade de carga negativa por ter os elétrons mais próximos dali. Quando a gente tem uma pequena diferença de eletronegatividade, como é o caso do carbono e do hidrogênio, a gente não tem o que a gente teria, por exemplo, aqui, ó, né? Ó, no OH. O que tem no OH? Né? Vamos recordar aqui. Lembra lá? Quem tem mais eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio? O oxigênio. Então, a nuvem de elétrons vai ficar na cor... Vamos mudar aqui um pouco. Ficar aqui na cor verde. Na coloração verde, ó. E a minha nuvem de elétrons. Tá? Isso significa que o oxigênio vai atrair muito os elétrons e vai ficar com uma densidade de carga negativa. Consequentemente, o hidrogênio vai ficar com uma densidade de carga positiva. Para o carbono e para o hidrogênio, apesar de existir uma diferença de eletronegatividade, né, o carbono vai puxar um pouquinho os elétrons para si, a diferença é muito pequena. Então nem dá para perceber direito, tá? Parece igual. Por quê? Porque a eletronegatividade é muito próxima. Consequentemente, você pode falar assim, tá, se a eletronegatividade é muito próxima, significa que eu não consigo, então, ter uma diferença de polos, certo? Errado. Por quê? Porque o que eu vou ter aqui, nesse caso, é carbono, hidrogênio e os elétrons, né, da ligação ali, fazendo a ligação carbono-hidrogênio. Beleza, então é um átomo aqui, né, o núcleo de carbono e a eletrosfera aqui em volta, o núcleo de hidrogênio e a eletrosfera aqui em volta.
Em alguns momentos, os elétrons vão estar igualmente distribuídos. Tá? Só que o que acontece às vezes? O elétron... Opa, acho que temos alguém que esqueceu o microfone aqui. Eu estou ouvindo, mas acho que não é comigo, né? Não, não é. Tá bom. Beleza. Beleza, então. Obrigado. Eles estão igualmente distribuídos. Só que vai chegar um momento, então quer dizer, né, aqui, ó, carga negativa, fez a ligação, beleza. Só que esses elétrons estão parados? Não. Se os elétrons não estão parados, significa que eles não estão fixos aqui nessa posição. Vai chegar um momento onde o que vai acontecer? Tá lá os dois núcleos. Vai chegar em algum momento, então isso aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Isso aqui é em um determinado momento, tá? Vai acontecer o quê? Um elétron vai estar aqui e o outro vai estar do outro lado. Em algum momento, esporádico, X. Quando acontece isso, olha só, o delta menos está aqui, o delta mais ficou para cá, porque o elétron foi para o outro lado. Esta carga aqui, né, que é o elétron, gera um delta menos aqui e o delta mais fica para cá. Então, olha só o que eu tenho. A formação de um dipolo. Dipolo, dois polos, né? Para serem dois polos que se interagem, tem que ser dois polos opostos. Então, dipolo é quando a gente tem dois polos opostos se atraindo. Então, quando o elétron passeando, tá lá, tudo aleatório, tá lá, tão perto, de repente está um oposto do outro. Opa, esse aqui ficou mais próximo do ponto positivo e esse aqui do outro ponto positivo e consequentemente. Então, eu criei um dipolo em um determinado momento, instante. Por isso que eu chamo de dipolo momentâneo. Tá? Dentre as comparações de força, é a mais fraca que a gente tem. Por quê? Porque ela só acontece num instante. Ela aconteceu, depois não tem mais. Tá? Então é por isso que a gente tem interações entre moléculas apolares ou pouco polares. Tá? Então, quando se fala assim, moléculas apolares ou pouco polares não interagem entre si. Mentira, interagem sim, só que interagem fracamente. Né? Então, aqui, essa interação de dispersão é a mais fraca. Consequentemente, agora a gente vai aumentando essa força. A outra forma de se ter interação, deixa eu mudar aqui, senão vai parecer que essa é a mais fraca, né? Não. A outra forma de interação que eu tenho é a dipolo-dipolo. E aí, como que a gente diferencia, né? Esse dipolo-dipolo é quando eu tenho um dipolo que não se desfaz na molécula. Como é o caso que eu mostrei aqui para vocês, ó. Essa pequena, só para situar, né? Pequena diferença é para essa aqui. Essa molécula aqui, que é a do OH, tem uma alta diferença de eletronegatividade. Consequentemente, eu tenho um polo formado fixo, não vai ficar indo e voltando, porque o oxigênio, por exemplo, tem muita eletronegatividade. Então, quando a gente tem esses delta mais e delta menos, a gente consegue, né, determinar que o oxigênio vai ser delta menos, o carbono aqui vai ser delta mais. Para a molécula de clorofórmio que está do outro lado ali, que é um solvente orgânico, a gente tem que o hidrogênio aqui é delta mais e o lado dos cloros para o carbono ali, delta menos. Então perceba, já montei aqui, ó, um dipolo de interação, sem mexer na molécula, sem esperar um determinado momento. Então é um dipolo-dipolo, né? É um dipolo que acontece naquela hora, é um dipolo que vai existir assim que a molécula existir. Não vai depender de algum instante, tá? Então por isso que a gente chama de dipolo-dipolo simplesmente.
Dentre os dipolos, nós temos um dos dipolos que é muito destacável e importante aqui, porque ele é um dipolo mais forte, que é o nosso... nossa ligação de hidrogênio. Tá? Antigamente se chamava ponte de hidrogênio. Hoje esse nome não existe mais, tá? É ligação de hidrogênio. E o que é a ligação de hidrogênio? Vamos pegar para a água, que é o clássico, né? O que acontece aqui? Ó? Vamos imaginar a molécula de água. Vamos imaginar a molécula de água. Tá? Que tem os dipolos, então, delta menos, delta mais. Tá? E uma outra molécula de água, porque afinal, né, as moléculas não ficam sozinhas, tá? E se ela é a mesma molécula, ela tem as mesmas propriedades, delta menos, delta mais. Beleza. O que acontece nesses casos aqui? Qual que seria o dipolo existente? Entre oxigênio e hidrogênio. Perfeito, tá? Entre oxigênio e hidrogênio. Aqui, ó. Esse é o dipolo que existe entre moléculas. Só que aqui o que acontece é que há uma propriedade característica desse tipo de ligação aqui, ó. Um átomo bastante eletronegativo, até romântico, até um coraçãozinho. Um átomo bastante eletronegativo, que é o oxigênio, quando tem uma interação com hidrogênio e um outro átomo eletronegativo também, forma o que a gente chama de ligação de hidrogênio. E o que é essa ligação de hidrogênio? É uma interação, então aqui, ó, com a outra molécula é uma interação, com a primeira é uma ligação, que está aqui, né, uma linha contínua, e a gente tem uma interação muito forte, porque esses átomos, oxigênio, flúor, que são os nitrogênio, que são os átomos que fazem ligação de hidrogênio, são muito pequenos. Se são muito pequenos, o núcleo está muito exposto, ou seja, ele está muito forte para atrair elétrons. Então ele vai atrair elétrons para um, atrair para o outro, com tanta força que tem uma característica muito próxima de uma ligação. Por isso que se substituiu o nome para ligação de hidrogênio. Tá? Então, quer dizer, o hidrogênio propicia uma interação intermolecular que é muito próxima da interação de hidrogênio, da interação, né, de uma ligação. Observem que, quando a gente tiver esse tipo de interação, mais difícil vai ser de separar. Quer dizer, a energia que eu preciso para separar uma interação, né, seja a dispersão de polo ou ligação de hidrogênio, é que vai determinar para nós a força dessa ligação. Quanto mais energia eu dou para tirar, quer dizer que ela é mais forte. Se eu uso pouca energia, como é o caso ali das moléculas orgânicas, quer dizer que a interação é bem fraca, tá? Mas a gente faz um breve apanhado de todos esses tipos de interação para a gente chegar nessa interação aqui, ó, que é o nosso íon dipolo. E o que é o nosso íon dipolo? Íon dipolo é uma interação que vai reger as formações de soluções. Então, é o que a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje. Onde a gente tem um dipolo de uma molécula que não tem, né, polaridade por cargas, então não é uma formação iônica, né? Então, aqui, de novo, ele mostra a água, porque a nossa maioria das soluções é aquosa. Então, o que acontece na água? O delta mais e o delta menos, como a gente já viu, né? Assim como ele é. E quando a gente tem a solução interagindo, desculpa, né? A gente tem o solvente interagindo com o íon. Aqui ele fala do sódio mais, tá? O cátion sódio mais. Esse tipo de interação aqui, ó, percebam, o sódio mais, ele tem uma carga real, certo? O oxigênio e o hidrogênio são cargas parciais. O que são cargas parciais? Densidades de carga. Ok? Então, um deles tem densidade de carga, é um dipolo. O outro é um íon. Então, o outro tem carga real. Então, essa interação que se forma aqui, ó, é o que a gente vai chamar de íon dipolo. Então, a maioria das soluções é formada por interação
íon dipolo. Não somente, né? Outros tipos de soluções aí, líquido-líquido, né? A gente vai ter outros tipos aí, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e tal. Aqui o íon dipolo, a gente vai falar de solubilização. Então, quando eu tenho um sólido, geralmente, e solubilizo, né, em água ou num solvente aí que seja apropriado, tá? Esse fenômeno que vai acontecer aqui, ele é chamado de solvatação. E o que é solvatação? Tá? Eu vou antes fazer um desenho, depois eu extrapolo ali para as representações ali bonitinhas de baixo. Tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio é um sal formado por ligações iônicas. Então a gente sabe que, na verdade, ele não é NaCl assim. A gente viu isso lá nas ligações químicas. Ele é o Na mais Cl menos unidos. Lembra lá? Não existe perder elétron para o universo e ganhar elétron do nada. Né? Se perdeu, se ganhou, quer dizer que foi cobrada uma interação. E que interação é essa? Formação do retículo iônico. Formação do sólido. Tá? Então, essa representação aqui do Na mais Cl menos é a mais correta. Mas o que quer dizer isso? Quando eu coloco isso em água, então quando eu faço uma solução, eu vou colocar NaCl em água, eu tenho duas situações. O Na+ em água e o Cl- em água. E o que acontece quando eu tenho o Na+ e o Cl- em água? Significa que eu tenho o retículo, ó, mesma representação aqui, ó. Na+, Cl- no meu solvente, né? Então, em maior quantidade no meu solvente. Se estão ali, eu vou ver como é que vão interagir com a água como solvente. Se não interagir, não forma solução. Ó, se não interagir, volta lá no começo, forma um sistema de duas ou mais fases, é um sistema heterogêneo. Tá? Então, eu preciso que eles interajam para ser um sistema homogêneo, para ser uma solução. Como é que o Na+ e o Cl- vão interagir com a água? Através das interações que a gente acabou de ver, que são interações do tipo íon dipolo. Tá? Então, o que acontece? O Na+ vai ficar lá, então imagina, né, a gente sempre simplifica o tamanho, né, do átomo como algo esférico, então um círculo aqui no plano bidimensional, e a gente vai colocar água. Como que coloca a água? Bom, se o Na+ é a parte positiva, então ele vai interagir com a parte negativa. Quem é a parte negativa? É o oxigênio, né? Então ele vai interagir como? Assim, né? Com os oxigênios voltados para ele, certo? Olha lá, tá? Certo? Então é assim que vai ficar. Só que imagina isso numa esfera. Então isso aqui é plano, né? A gente está desenhando o círculo. Imagina numa esfera. É água por todos os lados, né? Então este íon está envolvido. E quando ele está envolvido pelo solvente, a gente fala que este envolvimento pelo solvente é o processo de solvatação. Então, este íon está solvatado. Para a água, especificamente, é muito comum que a gente fale hidratado. Tá? É muito específico, né? Porque a água tem uma química à parte. Existe, inclusive, disciplinas de química da água, né? Muita coisa serve só para água. A água tem comportamentos específicos. E a água tem um nome de solvatação específico, que é hidratação. Então, quando a molécula está hidratada, quer dizer que ela está solvatada por água. Mas, no geral, ela serve também para água solvatação. Solvatação é para qualquer solvente. Tá? Então, quando o solvente envolve este íon, a gente fala que houve um processo de solvatação. Se esse processo de solvatação é eficiente, ou seja, se eu consigo fazer com que os íons sejam separados e envolvo ele com várias moléculas de água, significa que eu solubilizei.
Se eu não consigo fazer isso, o íon não consegue se separar do outro, ou eu não consigo colocar muitas moléculas de água ali, eu não consigo solubilizar. Por isso que tem sólidos que não se misturam com a água, porque não existe energia para interação suficiente entre solvente e soluto, tá? No outro caso, na continuação disso, seria o quê? O Cl- também interagindo com a água. Só que agora não vai interagir pelo oxigênio, porque o cloro negativo, que é o cloreto, vai interagir com a parte positiva. Quem é a parte que tem densidade de carga positiva? O hidrogênio. E aí, você vai me perguntar, vai interagir por 1 ou vai interagir por 2? Tanto faz. Tá? Lembra lá que tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas em cada mol. Né? Depende de qual a proporção que eu vou ter. Então, não tem uma regra para dizer por onde vai. Né? É aleatório. Muita coisa aqui, muitas formas de interação são aleatórias. Então, ó, tá? Dá para desenhar aqui de várias maneiras. Tá? E vai interagir. Essa interação também é uma solvatação. Então, este íon está solvatado, porque continua sendo a molécula de água, continua sendo uma interação. Então, de novo, eu interagi com os dois, né? Eu consegui separar. Então, qual é o ponto principal para se formar uma solução? Separação destes íons, porque se eu consigo separar, eu consigo envolver eles com solvente. Tá? Se eu não consigo separar, eles permanecem unidos, e quando eles estão unidos, eles permanecem na forma da molécula que eles entraram. Tá? Vamos ver isso na forma de um desenho, e aí talvez fique mais ilustrativo. Então vamos lá. Primeiro ponto, né, vamos colocar ele aqui. Essa imagem da esquerda aqui, ó, mostra o sal, no caso NaCl, que são essas bolas verdes e roxas, e a água. Então, a partir do momento que eu coloco o cristal de cloreto de sódio em água, eu estou colocando esse sólido no arranjo que ele está. Então, o sólido pode ter vários arranjos, enquanto o cloreto de sódio é um sólido bem organizado, NaCl, NaCl, NaCl em sequência, é um retículo cristalino, né? Retículo porque é uma rede. Então, envolvido com a água. Então, quando acontece isso, vai ter uma competição de energia. Ele prefere ficar junto ou eu prefiro separar e colocar ele em solvente? Aí vem aquele fator que eu falei para vocês. Se é espontâneo, tem um fator de entropia. Esse termo entropia vai ficar claro quando a gente fala de termoquímica. Lembra sempre de entropia, lembra de bagunça, lembra de desordem. Tá? Então, quer dizer, se a tendência é desorganizar, então ele vai querer se separar. O que acontece? Olha lá, vai acontecendo isso aqui. Aos poucos vai tendo a interação dessas moléculas de água com os solventes, com os solutos. Então, ó, deixa eu ampliar um pouco mais aqui para vocês. Olha lá, as bolinhas verdes, que são dos cloretos, vão ficando envoltas por água pelos hidrogênios. As moléculas de água vão envolver também o sódio mais, só que agora pelos átomos de oxigênio. Perceba que o retículo que existia aqui de cloreto de sódio não existe mais bonitinho. Ele está se separando, ele está se desfazendo. Então, esse sólido está se solubilizando no sistema aquoso. Tá? E aí, o que acontece depois? Todo mundo fica hidratado. Olha lá, ó. Não existe mais aquele retículo, não existe mais aquele sólido ali no meio. Todo mundo ficou solvatado, né, por água, ou pelo hidrogênio, no caso do cloreto, ou pelo oxigênio, no caso do sódio mais. E aí, se eu quiser ver cada um deles, ó, o íon hidratado fica assim. Tá? Olha lá o que eu acabei de falar para vocês. Interação pelo hidrogênio, tanto faz por 1 ou por 2. Ó. Aqui está por 2, aqui está por 1, tanto faz. E aqui todos os oxigênios interagindo com o íon sódio. Tá? Então, isso é o processo de solubilização. Esse é o processo que resume a preparação de uma solução. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar agora é... Opa! Aqui é uma outra imagem só, tá? Do mesmo sistema, mostrando com as densidades de carga que a gente tinha feito. O que a gente vai trabalhar agora é um pouco do preparo de soluções. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com um exercício de cálculo que eu falei para vocês que ia fazer o gancho da semana passada, para a gente trabalhar com isso. Mas antes disso até aqui, temos alguma dúvida? Está tudo claro? Não está nada claro? O que vocês querem que eu repita?
Tá tudo bem, não tá? Entalpia de dissolução? Então, na verdade, eu até tirei essa parte de entalpia de dissolução, porque vocês, a gente não teve ainda termoquímica aqui, mas posso explicar resumidamente sim. Em geral, entalpia envolve calor, né? Então, o que é o calor de uma dissolução? É o calor necessário, o que vai ser absorvido ou liberado, para que as moléculas interajam e formem essa solução. Então, por exemplo, se eu tenho lá o solvente e o soluto, não é simplesmente misturar solvente e soluto ou dois líquidos como solvente e soluto, tá? E vão fazer a solução. Imagina só, vamos imaginar dois líquidos, tá? Então, etanol e água. Etanol e água mistura? Mistura. Tanto é que a gente tem aí o etanol 70%, o álcool 70%, né, que a gente compra e comercializa e usou bastante nesse período. O que acontece? Né? Como é que eu vou calcular essa energia necessária para que o etanol e a água se misturem? O etanol, deixa eu ver se eu acho aqui em outra aula, acho que é mais fácil para mostrar para vocês. Deixa eu ver que aula que eu devo ter isso. Acho que foi aqui. Aqui. Propriedades. Isso, tá? Aqui. Entalpia de dissolução. Então vamos lá. Bem por cima, tá? Vou dar uma explicação bem geral. O que eu tenho? Aqui embaixo, ó, é a solução, tá? Essa última imagem aqui. Só que para essa solução ser formada, eu tenho um processo de absorção ou liberação de calor. Aqui no caso é liberação de calor. Para essa liberação de calor, eu preciso saber quem que me consome energia, quem que me libera energia nesse processo, tá? Então, a primeira coisa é, quem que consome energia? A separação das moléculas de cada um dos componentes, soluto e solvente. Então, ó, o soluto está aqui agregado, o solvente está aqui agregado. O que é agregado? Está lá sozinho. Eu preciso calcular quanto de energia ele precisa para a molécula se separar. Porque se a molécula não separa, não mistura. Lembra? Solução é interação entre moléculas. Se não tem interação entre moléculas, não tem mistura. Então, quer dizer, se não separar, não vai unir com outra, vai ficar como ela está. Então, elas estão lá agregadas. Eu vou usar uma quantidade de calor para separar o soluto. Eu vou usar outra quantidade de calor para separar o solvente. Tá? Então, essas duas quantidades de calor eu preciso para o sistema, eu preciso dar para o sistema. Né? Então, eu preciso aquecer o sistema, por exemplo. Ele vai ter essa energia necessária para separar. E é o que eu tenho aqui em cima, ó. O solvente e o soluto separados. Só que isso eu estou considerando eles separados. Separados em moléculas, separados um em cada recipiente. Quando eu misturo os dois, eles têm uma energia que eles vão liberar porque eles vão interagir. Lembra lá em ligação química? Quando a gente tinha ligação química, ela liberava uma energia para os átomos poderem se ligar. Aqui é a mesma coisa. Para as moléculas interagirem uma com a outra, tem uma quantidade de energia que é liberada. Quanto? Essa flecha aqui da direita. Ó. Essa quantidade aqui chama-se entalpia da mistura. Né? Então, é a quantidade de energia que eu vou gastar para que haja mistura e formar aqui no final a solução. Tá? Então, nesse balanço das quantidades de energia que eu usei para separar as moléculas de soluto e solvente e para a quantidade que foi liberada para formar a mistura, esse pedacinho aqui mostrou que para formar a solução eu liberei uma quantidade de energia pequena no balanço, no somatório de tudo. Tá? Não sei, tá? Com certeza ficou confuso, mas assim, deu para ter uma ideia de que tipo de energia que a gente coloca? Ficou? É? Então tá bom. Tá? Só imagina, que isso, tá? Eu tinha esse tópico na aula de hoje, mas eu preferi tirar porque eu acho que ele não casava exatamente, porque tem muitos fatores aqui termoquímicos que a gente não viu, tá? Mas, de novo, não tem problema. Quando vocês me perguntarem aí alguma coisa, eu tento buscar, tá? Beleza? Então, mais alguma dúvida até aqui, gente? Tem algum ponto que vocês queiram esclarecer? Não? Por enquanto não? Então vamos tentar fazer o nosso exercício, os nossos exercícios, que são aqueles que eu indiquei para vocês na semana passada. Né? Naquela aula estava como exercícios G, eram os últimos da lista, que eu falei para vocês que cabia mais na aula de hoje. Tá?
Então, vou fazer o seguinte, eu vou resolvendo com vocês, e daí vocês vão me dizendo, né, se vocês têm alguma dúvida ou não. Esse primeiro, que ele é mais procedimental, e desse segundo, a gente tenta fazer juntos, tá? Então, vamos lá. O primeiro exercício diz: para o preparo de uma solução, diversos cuidados devem ser observados, desde os dados referentes aos reagentes até a vidraria utilizada no procedimento. Então, vocês sabem, né? Por exemplo, em qual vidraria eu preparo uma solução? Qual vidraria eu preparo uma solução? Me digam. Tem uma vidraria só que permite que eu prepare uma solução de concentração conhecida. Solução eu posso preparar em qualquer uma, né? Mas eu não vou conhecer a concentração exata. Para concentração, ou seja, que é o principal dado de uma solução, que é a concentração, qual é a vidraria que eu posso utilizar para preparar? Podem chutar, gente, não tem problema. Não, pipeta volumétrica é para a gente transferir uma quantidade de volume conhecido, né? Então, tem a pipeta graduada, a pipeta volumétrica com maior precisão. Mas para preparar a solução, também não é Erlenmeyer. Erlenmeyer não tem graduação, né? Não tem medidas e não tem medida exata. Ele tem uma aproximação. Então, eu não preparo a solução no Erlenmeyer com concentração conhecida. Eu preparo a solução, mas daí eu não sei a exata concentração. Eu tenho uma ideia da faixa só. Tá, faço. Em qual vidraria eu preparo uma solução que eu saiba a concentração exata no final desse preparo? Ou seja, que eu tenha uma precisão para preparar essa concentração naquela solução. Não, bureta é para titulação. Não, não tem problema, é bom que vocês coloquem, a gente acaba esclarecendo alguns pontos. E é facílimo confundir os nomes das livrarias, tá? Não se preocupem com isso. Bureta é para a gente dispensar uma quantidade de volume conhecida, né? Também não é o Becker. O Becker é um dos instrumentos menos precisos, assim como o Erlenmeyer, serve só para transporte de vidraria, aquecimento, de líquido, aquecimento, mas a gente não consegue preparar nada com volume exato. O volume é bem aproximado e o erro é bastante grande, tá? Isso aí, balão volumétrico, tá? A proveta, ela tem uma quantidade confiável de graduação, mas ainda assim ela não é suficiente para se preparar, ela é suficiente para transferir uma quantidade de líquido em outro, né? É o balão volumétrico, tá? Aqui, ó. Quem não lembra, o balão volumétrico é uma vidraria que tem um gargalo bem fininho e daí ela cresce depois aqui, tá? E o que ela tem ali? Um tracinho, né? Esse tracinho aqui é o volume exato de solução, tá? Viu só? Mas o balão a gente usa só para preparar a solução, tá? Então, para vocês verem como ele é preciso, tem uma exatidão, né? Ele só é feito para isso. Ele não pode ser aquecido, porque daí você expande o vidro e tira esse menisco que a gente chama nessa nivelação que ele tem. Não pode ser colocado líquido quente, não pode ser resfriado demais. Ele tem uma faixa de temperatura para aquela exatidão. Então, é só para isso que ele é usado. Você põe lá, tem que chegar nesse volume exato, tá? Aí você homogeniza, quer dizer, né, balança um pouquinho lá para homogeneizar tudo e armazena ali no outro frasco. Então você prepara a solução aqui, né, com as técnicas que você já deve ter visto no laboratório, tá?
Outras vidrarias, às vezes, você fala, mas eu preparei uma, não aproveita. Você teve uma ideia. Quando você não precisa de uma solução com concentração exata, você prepara em outros lugares. Mas aqui é para você ter volumes exatos. Quem trabalha com química analítica, por exemplo, né, tem esse volume aqui com grande precisão. Bom, vamos lá. Mas o que esse exercício pede para nós? Eu desejo preparar 500 mililitros de uma solução 0,300 mol por litro de NaOH, hidróxido de sódio. Então, considerando que a pureza dele é 93%. Então, são esses os dados que eu tenho. Vamos tentar resolver, levando em consideração vários cálculos estequiométricos que a gente fez semana passada, e para ver se surge alguma dúvida em relação ao cálculo de soluções. Então, vamos lá. Primeira coisa é, se eu tenho a minha concentração de NaOH, é a partir dela que eu vou começar a resolver o meu exercício. Que concentração eu quero? 0,300 mols por litro. Tá? Então, essa é a concentração que eu quero. O que significa 0,300 mol por litro? 0,300 mol por litro significa que eu tenho 0,300 mol em 1.000 mililitros. Tá? Mas a primeira pergunta que eu faço é: eu quero preparar 1 litro? Eu quero preparar 1.000 mililitros? Não. Ele já pede aqui, né? Eu desejo preparar 500 mililitros. Então, primeira relação que eu faço é 0,300 mol em 1.000 mililitros. Quantos mols eu vou precisar para 500 mililitros? E aí é só dividir por 2, né? 0,150 mol. Então, a primeira informação que eu tenho é: preciso de 0,150 mol de NaOH. Balança mede em mol? Proveta mede em mol? Sei lá, pipeta mede em mol? Alguma coisa mede em mol? Não, né? Seria ótimo, né? Aí eu coloco lá, ele detecta a substância e me diz quantos mols eu tenho. Daí teria que ser para cada uma das substâncias. Por quê? Porque cada substância tem uma massa molar, né? Então é por isso que a gente tem essa transformação, né? Exatamente, Paula. Então usamos a relação com a massa molar, tá? Então a gente vai fazer o quê? Massa molar do hidróxido de sódio, 40, tá? Essa a gente decora de tanto que usa. Então significa que 40 gramas, né? Então, vou deixar aqui só sinalizado, para depois, quando vocês forem assistir, localizarem. 40 gramas por mol. Tá? 40 gramas em 1 mol, 0,150 mols, tem quantos gramas? Quanto dá isso aqui? Não sei, vamos fazer aqui. 0,150 vezes 40. 0,6, tá? Então, 0,6 gramas. Ou 600 miligramas. Tá? Beleza. Então, significa que eu preciso de 0,6 gramas de NaOH. Só que 0,6 gramas de NaOH 100% puro. Ou seja, eu estou considerando por enquanto aqui que eu só tenho NaOH. E o que aconteceu? O exercício me falou que não.
o que eu tenho aqui tem uma pureza de 93%. Como é que eu resolvo isso? O que vocês acham que eu faço? Descobrir por meio de regra de 3. Exatamente, Paulo, tá? Eu vou fazer uma relação. E aí, ó, para não induzir vocês ao erro, muita gente tenta fazer isso aqui, ó. 0,6 gramas em 100%, então 93% dá Z. Isso aqui daria 0,56 gramas. Tá? Isso está certo? Não. Vamos fazer uma análise do resultado. Ó. Ó, Aline, vou ser bem sincero. Tem. Não faço ideia de qual seja a fórmula. Tá? Eu sei que tem fórmula para pureza, tá? Mas eu não faço nem ideia de qual seja. Tá? Mas se souberem usar fórmula, né? Igual eu falo, fórmula desde que você saiba usar, pode usar. Eu prefiro resolver quando dá para resolver por regra de 3 assim, porque é mais fácil explicitar o raciocínio. Mas se você sabe usar, ótimo. Tá? Eu não tenho nenhuma objeção contra ela, desde que ela se encaixe aqui no propósito. Tá? Por que essa resolução aqui não está correta? Pensa só. Essa quantidade aqui é quando eu tenho ele puro. 93% quer dizer que eu tenho ele 93% mais 6% de sujeira. Tá? Então, quer dizer que eu tenho 93% de hidróxido de sódio mais 6% de sujeira. Se eu tenho sujeira e fizer essa relação aqui, eu vou usar menos ainda. Então, quer dizer, eu preciso usar mais do puro e menos do sujo? Isso está certo? Não, né? Se ele está contaminado, ou seja, se ele tem alguma sujeira, eu preciso usar mais para compensar. Eu preciso de 0,6 gramas de NaOH. Eu não preciso de 0,6 gramas de NaOH mais sujeira, eu não preciso de tantos gramas de impureza, nada disso. Tá? Eu preciso de 0,6 gramas de NaOH. Se ele não está puro, eu preciso compensar. O que é 7 ali? Ah, desculpa. Opa, perdão, claro, claro. Matemática básica, que eu faltei a aula da escola. Isso, 7, isso. Muito obrigado. Ok, é 7. Tá certo, tá? Então, essa sujeira aqui, eu vou chamar de impureza. Então, quanto mais impuro estiver alguma coisa, eu preciso usar mais daquela quantidade. Então, o que a gente chama aqui é essa regra de 3 que eu fiz aqui, mas ela está errada, tá? Então, já vou até pôr um X aqui, ó. Tá? Não tem relação. É só para mostrar para vocês que não é uma regra de 3 direta, tá? Como a gente está acostumado a fazer. O raciocínio aqui é outro. Qual é o raciocínio correto, né? O raciocínio correto que a gente precisa fazer é 0,6 gramas que eu preciso usar, eu vou usar do que eu tenho, 93%. Mas eu não quero 93%. Eu quero 100%. Né? Então, como que eu vou sinalizar aqui?
mais impureza que tenho NaOH puro. Eu quero. Isso sim. Oi? Não? Não? Isso vai me dar Z, tá? Então é uma regra de 3 inversa, nesse caso aqui. Mas o raciocínio é esse. Se eu preciso de 0,6 gramas, e esses 0,6 gramas tem uma pureza menor, eu preciso aumentar essa quantidade, então. E quanto vai dar? Aí eu vou lá e faço a conta. E agora sim, né? Fica 0,6 divididos por 0,93, que dá 0,65 aproximadamente gramas. Agora faz sentido, quer dizer, esses... então, Elvira, na verdade, C1, V1, C2, V2 é para diluição, tá? É quando a gente tem uma solução e quer diluir. Aqui a gente está preparando. A partir dessa solução preparada, você pode fazer diluições. Aí você usa C1, V1, C2, V2, tá? Mas para chegar nesse valor, eu preciso ter uma solução pronta. E para preparar a solução é só com soluto e solvente separados. Então, por isso que eu calculo a massa de cada um deles, tá? Aqui no caso, então, eu vou usar essa quantidade aqui. E por que eu aumentei a quantidade do teórico? Para compensar, né, a impureza. Então, a quantidade é maior. Para compensar as impurezas. Certo? Não compreendi direito esse raciocínio. Claro, volto sim. Ó, o que ele pede? Desejo preparar 500 mililitros de uma solução na concentração de 0,300 mol por litro, com uma massa de NaOH que eu preciso calcular, que foi o que eu calculei, considerando a pureza de 93% do NaOH. Então, quer dizer, eu preciso preparar essa solução nessa concentração, nessa quantidade, mas o NaOH que eu tenho não é 100% puro, é 93% puro. O que é o resto? Sei lá, qualquer coisa, farinha, tá? Então eu tenho que compensar essa quantidade. Quer dizer que ele vai ficar puro? Não, quer dizer que eu tenho uma concentração lá dentro de 0,300 mol por litro, mas eu usei uma quantidade maior de NaOH. Se o meu NaOH fosse puro, fosse 100%, eu precisaria usar apenas 0,6 gramas, porque essa foi a quantidade teórica que eu calculei considerando tudo 100%. Então, no final, o que eu faço é uma correção dentro da pureza, né, para usar a quantidade que vai me dar efetivamente aquela concentração. Tá? Sim? Então tá bom, imagina. Tá? Ficou claro, pessoal, mais ou menos? Deu uma ideia, sim, mais ou menos, talvez. Ficou? Então tá. Mas, de novo, né? A gente vai trabalhando isso aí. A ideia é trazer raciocínio de cálculo e soluções que a gente está vendo hoje para unir, né, esses dois tópicos que são muito afins. Esse segundo exercício eu vou deixar um pouquinho para vocês tentarem fazer. 10 minutinhos, tá? Para vocês tentarem trabalhar com ele. Eu resolvo com vocês e aí a gente vai para a última parte da aula ali, que é com as estruturas de solubilidade, tá? Qualquer coisa, me chamem, tá? Vocês conseguem ver? Vamos ampliar um pouquinho aqui. Intermediário aqui. Tem isso. Pronto. Tá lá. Tá? Esse número 2, tentem fazer e vamos resolver daqui, então, 10 minutinhos. 2 horas, né? 8 minutinhos. Profesor, el hidróxido de potasio es POH2. Já coloco aqui para vocês, só um pouquinho. Obrigado.
o K ou H, e aí se alguém quiser compartilhar com os colegas aqui a massa molar, por exemplo, colocando no chat, fiquem bem à vontade, tá? Vocês podem resolver conversando aqui também, não tem problema.
Tô vendo que vocês já estão a caminho aí de terminar. Eu vou colocar aqui pro lado da tela. Diminuir um pouquinho aqui para a gente poder resolver. Bom, o que ele fala? Vamos ler o que ele diz que acontece aqui, né? Aqui. Suponha que você dispõe de 15 ml de uma solução de hidróxido de potássio, 0,20 mol por litro. Responda. Qual é a concentração desta alíquota? Então, primeiro ponto. O que é uma alíquota? Né? A alíquota é uma quantidade que a gente tira de uma quantidade maior. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho lá um frasco, e aqui ele não preparou a solução, eu já tenho ela armazenada, então eu tenho lá uma garrafa. Pessimamente desenhada, mas é uma garrafa. De hidróxido de potássio, uma solução de hidróxido de potássio, cuja concentração é quanto? 0,20 mols por litro. Tá? Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Aí. Beleza? O que ele fez? Ele pegou lá uma pipeta, sei lá, e tirou uma alíquota, uma quantidade. Quanto que ele tirou? 15 mililitros. E ele pergunta qual é a concentração de KOH nestes 15 mililitros. Certo? Aí eu pergunto para vocês, vamos imaginar. Você compra um frasco de 1 litro de soro lá, soro fisiológico. Soro fisiológico, a concentração dele é 0,09%. 0,1%, né? Então você compra lá, ó, vamos fazer aqui embaixo. Você compra lá soro. 0,09%, né, de cloreto de sódio. Então significa que eu tenho 0,09 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Isso é por cento, tá? Mas eu só tenho essa concentração de 0,09% quando eu tenho 100 gramas? Eu preciso ter exatamente 100 gramas de sódio para ter essa concentração? Por exemplo, um frasco de 5 litros de soro vai ter quanto de concentração? Ó, posso, claro. O soro fisiológico ele tem essa concentração aqui, 0,09%. Significa 0,09 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Só que isso aqui é a concentração. Essa concentração só vale quando eu tiver 100 gramas de água? Desculpa, essa concentração só vale quando eu tiver 100 gramas? Se eu tiver 5 litros de soro, qual é a concentração do soro lá? É a mesma, exatamente. Então, se eu tiver 5 litros de soro, a concentração é 0,09%. Se eu tiver 1 litro de soro, a concentração é 0,09%. Exatamente. O que muda é a quantidade.
quantidade no determinado volume ou massa, né? Então, aqui é massa ou volume, tá? Pode dizer que a concentração não muda. Se for só um transporte, então se eu tirar uma quantidade, ela não muda. Salvo, né, se for uma relação, por exemplo, é alguma coisa que se decompõe muito rápido. Então, vamos supor, é um material biológico. Aí, se você tira uma concentração e demora para transferir, ela vai mudar. Porque daí vai decompor as bactérias, enfim, não sei o quê. Mas se for um material estável, como é o soro, como são as soluções de laboratório dos sais, das bases, aí tranquilo, não vai mudar a concentração nessas alíquotas, tá? Então pode considerar sim que no transporte, né, nessa alicotagem que a gente chama, não muda a concentração. Beleza? Então, nesta alíquota de 15 mililitros, qual é a concentração? Vou marcar aqui em outra cor. Concentração em quantidade de matéria, ou em quantidade de substância, né? Opa! Ou em quantidade de substância. Os mesmos 0,15, 0,020. Opa, 0,20, né? Não 0,020. 0,20 mol por litro. Tá? Se você prepara uma solução, conhece a concentração dela, só porque você tirou um volume, essa concentração mudou? Não, a concentração não muda, tá? Concentração não muda. Muda a quantidade. Certo? E aí a quantidade que a gente vai precisar calcular no segundo tópico, né? Ah, mas isso é normal, Paula, tá? Não se preocupe. É bem comum a gente, né, tentar mudar, falar, bom, se diminuiu, vai diminuir. Não, não vai diminuir, né? A concentração permanece. Tanto é que você vai lá tomar soro, né? Vem a ampolinha de soro ali, sei lá quanto que tem. Aquela quantidade vai lá, mas a concentração é a mesma, porque você não pode mudar a concentração do soro. Precisa pôr mais? Vai colocar mais, mas não vai mudar a concentração, tá? Bom, e aí, o que o exercício B pede? Trocando saco por mala? Parecendo um quê? Um cantil? Qual garrafa? Essa aqui? Ah, desenhado. É que eu preparo soluções em cantis. Eu armazeno soluções em cantis. Deixa minha liberdade artística. Poxa, meu cantilzinho ali é bonitinho. Minha cumbuca. Parece uma cumbuca. Aquelas de barro, sabe? Deixa, a gente vai para aula presencial. Vou fazer vocês fazerem isso no quadro. Aí vocês que vão desenhar, vou ficar sentadinho lá só olhando. Aqui, tá. Bom, qual a quantidade de matéria de hidróxido de potássio contida nessa alíquota? Agora sim, agora é um valor que vai mudar. Então vamos lá. Agora eu faço uma relação de regra de 3. Se eu tenho 0,20 mols em 1.000 mililitros, em 15 mililitros, eu tenho quanto? Quanto dá isso? Quanto vocês chegaram? 0,003. O quê? Mols. Exatamente. Tá? 0,003 mol. Mol, unidade, mols. Mol é a unidade que se escreve, né? Mols é a escrita da unidade. Então é só aquela confusão lá que a gente comentou, mas está certo, tá? Então essa quantidade aqui. Perceba, ele pediu em quantidade de matéria ou quantidade de substância, então essa é a resposta final, tá? Se eu precisasse em massa, aí eu usaria massa molar e transformaria em gramas, tá? Então, quer dizer, eu tenho uma quantidade. Se eu fizesse alíquotas e evaporasse todo o solvente, cada um ia me dar uma quantidade. Agora, aqui, nas concentrações, são sempre as mesmas, é uma proporção. Isso aqui, né, essa proporção aqui que a gente faz de concentração, é quase uma relação daquela matemática que a gente fazia de equivalência de fração, lembra? 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6,
é igual a etc, etc, etc. Tá? Isso, na B é aquela lá, né, que é a relação da B, que é o 0,003. Não, daí a massa não. A massa é só se a gente quisesse em massa, né? Se tivesse uma continuação ou se fosse pedido em massa. Mas ele termina pedindo em quantidade de matéria de hidróxido de potássio contida nessa alíquota, tá? Então é essa a resposta aqui. Tudo bem? Fez sentido? Não fez? Querem que retome algum ponto? Volta? Continua? O que faço? Já estamos quase acabando, tá, gente? Então, até aqui como que tá? Tudo bem? Ok, ok? Ok também? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, interrompam, tá? Que eu volto aqui sem problema nenhum. Tá? Bom, tá? Aqui está toda a nossa resolução aqui de cálculo. Bom, e aí, o último tópico de solubilidade vai fazer um ganchinho com aquela parte que eu falei para vocês de química orgânica. Eu não vou trabalhar o exercício aqui, mas eu vou deixar para vocês, né? Porque não vai dar tempo. Mas a gente vai... O que eu quero que vocês analisem a partir de agora? Essas duas moléculas são moléculas orgânicas, tá? A gente não vai trabalhar muito com elas aqui, mas quando vocês forem fazer a química orgânica, vocês vão ver com bastante detalhe. O que eu quero que vocês olhem? Quando a gente falar de solubilidade de estruturas ou da relação estrutura-solubilidade, eu preciso olhar os grupos polares e apolares. Apolares entre parênteses, porque pode ser também pouco polares. Certo? O que eu quero dizer com isso? Lembra que a gente falou bastante do OH? OH é polar, OH é polar, OH faz dipolo. Então, quando a gente tiver OH no grupamento aqui, ó, a gente vai olhar ele sempre como sendo um grupamento que dá uma polaridade bastante expressiva para a molécula. Só que percebam, ó, na molécula da esquerda, o OH é um pedacinho e o restante todo, ó, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, tá? Percebam. Se a gente tem uma quantidade extremamente grande de carbono e hidrogênio e uma quantidade bem pequena de OH, quem é mais expressivo? O carbono e hidrogênio ou o OH? Bom, por quantidade, né? Observando aqui todo ele, carbono e hidrogênio. Então, quer dizer, olha aqui, ó, toda a parte rosa de carbono e hidrogênio e a pequena parte amarela de OH. Você fala assim, mas o OH tem polaridade, mas todo o restante, ele tem pouca polaridade. Então, isso significa que o quê? Significa que a parte com menor polaridade predomina. Se a parte com menor polaridade predomina, o meu solvente, ou seja, quem vai solubilizar aquela molécula ali, é alguém com pouca polaridade também. Quem justifica isso? Essas interações de forças intermoleculares que a gente discutiu aqui, ó. Olha lá, duas moléculas hidrocarbônicas, pentano e heptano. Ou seja, essa vitamina, né, que é a vitamina A que está desenhada aqui embaixo, ela é a que a gente chama de lipossolúvel. O que é lipossolúvel? É solúvel em solventes que tenham características próximas às gorduras. Gorduras são cadeias grandes de carbono e hidrogênio, tá? Então, a vitamina A, ela é facilmente solúvel em partes de gordura. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura lipossolúvel. Okay? Não lembro agora se lipossolúvel tem dois S, acho que é um S só, né? Bom, se eu tiver errado, alguém me corrige, por favor. E essa outra molécula aqui, o que acontece com ela? É uma característica oposta.
ela tem grupos OH e vários. Ó. Além de grupos OH, ela tem o quê? Tem grupo C dupla O, tem um outro oxigênio. Então, ela tem muitos elementos eletronegativos. Então, ela tem uma polaridade bem alta. Se a polaridade dela é alta, né, é uma polaridade expressiva, o hidro é com 2 S, né? E o lipo? O lipo é um só, né? Uma polaridade expressiva. Tá bom, obrigado. Lipo também é com 2? Então vamos corrigir. Muito obrigado. Obrigado, meninas, aí, pela revisão ortográfica. Lipossolúvel. Tá? E, consequentemente, se ele tem uma polaridade expressiva, ele vai ser solúvel em solventes que têm uma polaridade expressiva. E quem é o nosso representante maior? A água. Então, é por isso que ele é chamado de, né, a vitamina C aqui no caso, de uma molécula hidrossolúvel. Solúvel em água, tá? Então, hidrossolúveis são moléculas com polaridade expressiva para serem solúveis em características de água, e lipossolúveis, moléculas que podem ser dissolvidas em gordura, em solventes com pouca polaridade, tá? Eu vou só deixar indicado aí, quem quiser se aventurar um pouco aí nesse exercício, que era a intenção, se desse tempo para a gente fazer, é dizer se essas vitaminas aqui são solúveis em água ou em gordura, né? Então vamos colocar gordura ou um solvente orgânico pouco polar, hexano, octano, qualquer um que seja, e justificar, através dos grupamentos funcionais, né, nos pedaços da molécula, se essa molécula é solúvel em água ou em óleo, né? Vamos generalizar assim, tá bom? Pessoal, não vou atropelar, né, porque a gente trabalhou com vários conceitos novos aqui, tá? Então obrigado aí pela ajuda em português também. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa em aberto? Querem que eu repita alguma coisa? Por enquanto, né? Ou também depois, né? Depois vocês podem digerir a aula, né? De novo, tá sempre gravada com o PDF para vocês lá do que a gente rabiscou na aula. Deu certo? Tudo certo? Deu? Então tá bom, gente. Eu quem agradeço, tá? Obrigado pela atenção. Um bom fim de semana aí para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? E bom descanso aí para quem também for dar uma descansada, tá bom? Valeu, gente. Até mais.